Continuando o curso de cálculo vetorial, hoje eu vou falar sobre dois assuntos importantes. Um deles é o conceito de campos gradientes e o outro é o conceito de integral de linha. Bom, o que é um campo gradiente? Aqui eu vou definir o campo gradiente através de uma função f de xy que vai de R2 para R, ou seja, essa aqui não é uma função vetorial nem campo vetorial, né? É uma função no qual o domínio é o R2 e a imagem é R. Por exemplo, uma função desse tipo, ó, f de xy igual a x² mais y², tá? O gráfico dessa função é aquele paraboloide quando a gente desenha em dimensão 3, né? X, y, aonde mora o domínio, e z, aonde mora a imagem, tá? Então, vamos considerar uma função f de R2 em R3, e uma outra possibilidade seria uma função f de R3 em R, tá? Fala, professor, isso aqui não é campo vetorial, a gente está aprendendo campo vetorial. Bom, usando essas funções, a gente pode criar campos vetoriais através do gradiente da função. Por quê? O que é o gradiente de uma função de R2 em R? O gradiente de uma função de R2 em R, eu vou mostrar para você, a gente vai calcular aí, ele vai gerar um campo vetorial de R2 em R2. E uma função de R3 em R, o gradiente vai gerar um campo vetorial que vai de R3 em R3. De que forma a gente vai fazer isso, né? Então, por exemplo, se a gente tiver uma f de de R2 em R, né? De R2 em R, não de R em R2, mas de R2 em R, tá? O que vem a ser o gradiente desta função? Só para lembrar, né? O gradiente é o vetor das derivadas parciais. Então, essa função aqui, ela depende da variável xy, então o gradiente dela vai ser a primeira coordenada, a derivada parcial de f em relação a x, e a segunda coordenada, a derivada parcial de f em relação a y. Então, você perceba, ó, ela vai ser um vetor que vai de R2, por que R2? Porque a f depende de xy, né? Na verdade é um domínio contínuo em R2, né? É um domínio contínuo em R2 e vai até onde? E a imagem é R2 porque é um vetor, tá certo? Similarmente, a gente tem uma f de R3 em R. Como é que ficaria a situação aqui para a gente calcular o gradiente, né? O gradiente aqui, então, ficaria, ó, ela depende de três variáveis, faltou a z aqui. Então, vai ser a df em relação a dx, a derivada parcial de f em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Tá? Então, até onde vai essa função? Então, essa função ela vai de um domínio contínuo em R3 até R3, tá? Então, essa que é meu gradiente, meu campo gradiente. Então, você perceba, né? Através de uma função de R3 em R, calculando o gradiente da função, que é o vetor das derivadas parciais, a gente encontra um campo vetorial, tá? Bom, vamos lá então, vamos construir os campos gradientes de alguns exemplos, né? Então, na letra A eu tenho o primeiro exemplo, tá? Então, na letra A, a minha função f é x mais 2y² x ao cubo. Só para lembrar, essa função vai de onde? Ó, ela vai de R2 em R. Você fala, professor, é um domínio contido em R2 em R. É verdade, só que o domínio dessa função é R2 todo, porque essa função não tem nenhum daqueles problemas, né? Não tem divisão por zero, raiz no negativo, nem logaritmo no menor ou igual a zero, tá? Bom, então a gente vem aqui e calcula o gradiente dela, né? Então, quem é o gradiente? Então, o gradiente de f é o df dx, derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Qual a derivada de f em relação parcial em relação a x aqui vai dar 1, vou calcular direto já, tá? Mais 2y², o y é uma constante em relação a x, né? Então vai ficar 2y², e a derivada de x ao cubo, que é 3x². Então aqui ficaria 3x². É claro, se você quiser, a gente pode vir aqui e reescrever isso aqui, né? Então eu reescrevo 3, eu multiplico com 2, vai dar 6, então vai ficar 6y², x². E a outra coordenada, quem vai ser? A derivada de f em relação a y, a derivada parcial de f em relação a y.
O x é uma constante em relação a y, tá certo? Então a derivada de x em relação a y vai dar 0, mais 2 vezes a derivada de y quadrado vai ficar 2 vezes y, então esse 2 com esse 2 dá 4, então vai ficar 4y, e o x ao cubo é uma constante em relação a y. Então esse aqui é o campo gradiente, que vai de R2 em R2, tá? Beleza, né? Simplesinho. Vamos lá fazer a letra B agora. A letra B, o meu f é quem? O meu f agora depende de 3 variáveis. Eu vou colocar ele aqui, né? Cosseno de x, y, z, mais seno de x, mais seno de y, isso tudo elevado ao quadrado, tá? Quem é o gradiente da f, para a gente construir o campo gradiente, é a derivada da f em relação a x, a derivada da f em relação a y, a derivada da f em relação à variável z, tá? Bom, quem é a derivada da f em relação a x aqui? Então vamos calcular a derivada da f. Aqui você está vendo que o cosseno depende de x, y, z, então eu vou derivar isso aqui em relação a x. Eu vou fazer só em relação a x aqui a derivada parcial, tá? Mas em relação às outras variáveis é parecida, né? Então o que eu faço aqui? Eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, né? Como é que é a regra da cadeia? Então vai ficar a derivada do cosseno, que é menos seno, avaliada em x, y, z, vezes a derivada do argumento que está aqui dentro em relação a x. A derivada de x, y, z em relação a x vai dar y vezes z. Então fica y vezes z, tá certo? Então a derivada aqui vai ficar menos seno de x, y, z, y vezes z, porque y e z são constantes. Mas, agora eu vou derivar isso aqui em relação a x. Também vou aplicar a regra da cadeia. Então vai ficar o quê? Aplicando a regra da cadeia aqui vai dar o quê? O 2 vem na frente, né? Avalio em seno de x mais seno de y, vezes a derivada de seno de x. Vezes a derivada de x em relação ao argumento que está aqui dentro. Vou derivar só o seno, né? Porque só o seno depende de x, só o primeiro, inclusive. E a derivada do seno é cosseno x, tá? Então essa aqui é a primeira derivada que eu tenho desta função em relação à variável x. Em relação à variável y vai ficar muito parecido, porque a variável x e a variável y são quase que simétricas, né? O y e o x estão aparecendo aqui de modo linear no cosseno. Aqui eu tenho seno de x e seno de y, tá certo? Então, fazendo o cálculo da derivada aí, usando a mesma ideia, vai ficar menos seno de x, y, z. Só que aqui, ao invés de ser y vezes z, vai ficar x vezes z. Mais 2 seno de x mais seno de y. Deixa eu ajeitar aqui, porque ficou muito pequeno, tá? Eu vou continuar aqui, tá? A partir daqui, então ficar sendo mais, vou continuar aqui, 2 seno x mais seno y, aqui está continuando aqui, vezes o que? Ao invés de ser vezes cosseno de x, vai ser cosseno de y. E finalmente a última variável, que é z. Aqui não depende de z, então aqui a gente não vai derivar, só vai ser essa aqui, tá? E também vai ser muito simétrica em relação à variável x e y. Então a derivada do cosseno de x, y, z vai ficar o quê? Vai ficar menos seno de x, y, z. Só que em vez de ser y vezes z, vai ficar x vezes y. Tá bem? Então esse é o meu vetor gradiente, o vetor gradiente que gera o campo vetorial que vai de R3 em R3, tá certo? Bom, aí a gente dá uma definição aí, né, antes da gente chegar em integral de linha, que é o seguinte: o que é um campo conservativo? Então F, que vai de Rn em Rn, ele vai ser um campo conservativo, tá? E aí mais à frente eu vou mostrar condições para verificar
quando esse campo vai ser conservativo, se ele for gradiente de uma função. Então, se você der um campo vetorial e ele for gradiente de alguma função, então a gente tem que verificar isso, a gente diz que o campo é conservativo. E, similarmente, todo campo gradiente é um campo conservativo por definição, tá? Então, o campo gradiente é conservativo. E se ele é conservativo, ele é um campo gradiente, tá? E a gente chama f, essa função aqui que dá origem ao campo conservativo, a gente chama ela de função potencial. Então, neste exemplo aqui, ó, no exemplo anterior, o campo gradiente, esse aqui é um campo conservativo, porque ele é gradiente de uma função, e a função potencial que gerou ele foi essa função aqui, tá? No caso de R3, esse campo gradiente aqui é um campo conservativo, e a função potencial que gerou ele é esta função aqui, tá? Para campos conservativos, a gente tem algumas propriedades bastante boas que a gente vai falar mais à frente. Então, por isso é importante a gente trabalhar com campos conservativos, tá? Uma propriedade bastante boa de campos conservativos é que quando você faz a integral de linha, que eu vou falar mais à frente, num percurso fechado, a integral de linha dá zero. Ou, em outras palavras, quando a gente faz integral de linha, a gente vai integrar ao longo de um caminho. Então, quando a gente faz integral de linha de um campo conservativo, não importa o caminho que você siga, importa só onde você estava até onde você chega. Então, o campo conservativo ele é bastante importante por causa disso. Existem muitos campos físicos que são campos conservativos, tá? Um exemplo de campo conservativo é o campo gravitacional, como eu já expliquei, mas mostrei para vocês como é que era o campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é um campo conservativo, tá certo? Bom, vamos lá então. Continuando aí na matéria, eu vou falar sobre a integral de linha ou integral de curva, tá? É uma integral um pouquinho diferente. Na verdade, a forma de fazer integral é parecida como vocês já sabem, tá? Mas a representação dessa integral é um pouquinho diferente da representação que vocês estão acostumados. Bom, então suponha que a gente tem uma curva, ó, uma curva C, eu chamei a curva de C, saindo aqui de um ponto A de coordenadas x de A, y de A, até um ponto B, x de B, y de B, tá bem? E suponha que eu defino uma função f que depende de duas variáveis sobre a curva, ou seja, uma função f que esteja restrita à curva, tá bem? Então, os valores que eu vou considerar de x e y para a função f são apenas os valores que estão na curva, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu quero ver a influência que a curva tem sobre a função f, ou qual o comportamento da função f quando eu caminho sobre a curva C, tá? E aí eu quero fazer o que? Eu quero calcular a integral da função f quando eu ando pela curva C. Ou, em outras palavras, eu quero calcular a integral da função f restrita à curva C. Tá bem? Geometricamente, o que representa isso, né? Então, eu tenho... aqui, geometricamente, a gente vai ter que fazer o desenho em 3 dimensões. Então, eu tenho uma curva x, y desenhada. Isso aqui, lembrando que isso aqui não é o gráfico da curva, mas é a própria curva, né? Então, eu tenho a curva desenhada no plano XY, parametrizada em relação a uma variável t. E aí eu tenho a minha f sujeita ou restrita à curva. Então, seria, se aqui é xt, yt, que é a parametrização da curva, aí eu vou, quando eu restringo a f sobre a curva, tá? Eu estou pegando o f os valores de x, y são os valores na curva. Então, é f de xt
YT. O que representa o gráfico ou a imagem desta curva? Representa esta curva vermelha aqui, ó. Então, essa curva vermelha que tem a altura variável, tá certo? A altura não é constante, ela é variável, porque cada ponto desta curva aqui representa o valor da f, tá? Então a altura representa o valor que a f tem, então a altura não é constante, tá? Ela é variável aqui. E o que representa então a integral da minha f restrita à curva? Geometricamente ela representa a área, esta área, abaixo do gráfico da função f, tá? Então representa a área desta cortina aqui, tá? Parece que forma uma cortina, então ela representa a área desta cortina aqui, tá? E como é que a gente encontra então essa integral, que é chamada integral de linha, que é integral sobre uma curva ou integral de curva? Como é que a gente encontra essa integral de curva? Bom, a ideia de encontrar essa integral de curva é muito parecida com a ideia de encontrar o comprimento de arco de uma curva, tá? A gente vai usar o mesmo conceito aproximativo, tá? Que a gente usou para encontrar o comprimento de arco anteriormente. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem uma curva C, tá certo? Aí a gente pega a curva C, a gente quer calcular a integral, né? Então, o que a gente faz? A gente pega essa curva C, coloca vários segmentos de reta pequeno, tá bem? Aqui eu estou fazendo um zoom de um segmento de reta. Isso aqui é o segmento de reta I. Então estou fazendo um zoom aqui, tá? Então aqui eu tenho a reta, está em vermelho, o azul representa o comprimento da curva. Então o que representa o valor de f de xy, y, delta SI? O que é isso? Tá? Isso aqui seria, a grosso modo, o delta SI representa o tamanho deste comprimento aqui, né? O comprimento azul, tá? Quando eu multiplico a delta SI por f de x e y, o que eu estou ganhando? Então, se você olhar aqui, né? Então, imagina que eu estou aqui, tá bem? Então, pego um intervalo bem pequenininho aqui. Então, aqui é meu delta SI. O f de xi seria o valor da função aqui em cima, tá? Então, o delta SI f de xi, ele dá exatamente a aproximação desta área aqui, tá? Porque a altura aqui é o f de xi, y. Então, ele dá esta altura aqui para mim. Tá? Você fala, professor, quem é o ponto x, y, y? Bom, é um ponto qualquer aqui no intervalo deste vermelho aqui, sei lá, podia ser esse ponto aqui, tá? Coordenada x, y, y. Olhando aqui, sei lá, seria esse ponto, então eu tenho essa altura aqui como sendo o valor da f. Então, isso aqui é uma aproximação para aquele tamaninho de área. Lembrando que esse delta SI aqui, a gente pode, utilizando o conceito de Pitágoras, né? O que a gente pode fazer? Perceba que esse tamanho aqui é um delta xi, aqui um delta yi. Então, este vermelho aqui, tá? Que é a aproximação do delta SI, usando Pitágoras, dá essa quantidade aqui, ó, tá vendo? Então, tem a minha f avaliada em x, y e de t, porque a gente tem uma parametrização para essa curva vermelha. E aqui eu tenho delta xi, delta y ao quadrado, raiz quadrada de tudo. Bom, lembrando que isso aí é uma aproximação da área local. Se eu quiser a área toda, eu faço o quê? Eu vou somando cada uma dessas quantidades aqui, ó. Então somo essa, mais essa, primeira, segunda, terceira, assim, até a última. Então a integral ela é aproximada por esta soma aqui, ó, tá vendo? Que é f de xy e delta SI, eu faço a aproximação dessa soma. Agora fala como eu fiz no comprimento de arco. O que foi feito lá no comprimento de arco? A gente toma o limite do delta x indo para dx, o delta y indo para dy, né? E nesse caso, então, o delta s aqui vai para ds. Então a gente vai
para o diferencial desta quantidade, tá? Então, neste caso, a gente tem o quê? A gente tem, então, que essa somatória aqui, ela vira esta integral, tá? Então, aqui é a integral, de fato, né? A integral agora não é mais aproximada, é o valor exato. Então, a somatória vira essa integral ao longo da curva C. Esta integral aqui, ela é chamada integral de linha numa curva C. Esse ds aqui, ele representa o comprimento de arco da minha curva, ou seja, o comprimento da curva mesmo, tá? Se a f for a identidade, a gente tem exatamente o comprimento da curva, é o que a gente está acostumado aí a fazer. E o que acontece então nessa integral? Se você esquecer em um momento esse f aqui, né? Ó, se eu esquecesse esse f, o que eu tenho? Eu tenho exatamente a integral do comprimento de arco, tá certo? Mas é claro que é o comprimento de arco vezes a função, tá? Então a gente retorna com ela. Então, se eu estou num ponto, se eu quero fazer integral na curva C, a curva C minha, ela é parametrizada assim, né? Ela é parametrizada por um x. Então no ponto A, vai de um ponto A até um ponto B, então aqui é um x de A, y de A, até num ponto B, que é um x de B, y de B. B grande, x de B, y de B. Então a minha integral, ela vai ficar representada assim, né? Integral de A até B, de f, no lugar do x e y, a gente coloca a parametrização dele em relação à variável t. E lembrando lá, se lembrar como é que a gente obteve, a gente obtém que o ds é essa quantidade toda aqui, tá? Então, essa aqui é a minha integral de linha ou integral de curva da função f restrita à curva C, tá? Vamos lá resolver aí uma integralzinha aí. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser o seguinte, olha, encontre a integral de 2 mais x quadrado y ds na curva, a integral de linha na curva C. Quem é C? C vai ser a metade do círculo superior, ou semicírculo superior, tá? Ó, o desenho está aqui, ó. Este é o meu desenho. Esse desenho aqui, a gente está fazendo integral vindo deste ponto até aqui, tá? Então, deste ponto até aqui. Poderia ser o contrário? Poderia ser o contrário. Mas é importante a gente notar que a ordem com que a gente orienta a nossa curva é fundamental, porque essa ordem no qual a curva é orientada, ela indica o sinal da minha integral. Se eu inverto a ordem, a integral vai dar o mesmo valor com o sinal trocado, tá? Em módulo é o mesmo valor, mas o sinal troca. Ou seja, a integral, se eu chamo isso aqui de curva C, a integral de uma f ds sobre uma curva C, se eu inverter o sentido dela, né, pegasse uma curva apontando para o lado de lá, ó, por exemplo, para cá, e fizesse a mesma integral, chamasse essa curva de menos C, então a integral de menos C fica com sinal negativo em relação à integral original, tá certo? Vou apagar aqui, porque isso aqui está justificado mais à frente, mas é só para a gente notar que é importante a ordem com que a parametrização foi feita. Bom, então esse aqui é o que eu tenho, essa curva aqui, eu quero encontrar a integral da função f, essa é a função f restrita a essa curva C. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o que? É encontrar a parametrização de x quadrado mais y quadrado e depois encontrar qual é o primeiro ponto, depois qual é o último ponto na parametrização. Então isso aqui é um semicírculo, correto? A parametrização de um círculo, ela é assim, ó, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Θ, t, tá? Vou pôr t aqui para manter o padrão. Então, cosseno seno r cosseno t, r seno t. Isso aqui é para um círculo. Qual círculo? Esse círculo aqui, é x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, ou seja, um círculo centrado no 0, 0 com raio r. Nesse caso particular, ele está em 0, 0, mas o raio é 1. Então, a parametrização que a gente propõe vai ficar o quê?
exatamente igual a essa, no lugar do R a gente põe 1, tá? Então vai ficar x igual a cosseno θ e y igual a seno θ. E o ângulo varia de onde até onde? Do jeito que está aqui, ele está indo no sentido anti-horário, então é o sentido correto do crescimento do ângulo, tá? Então aqui seria o ângulo zero, tá certo? Então esse bracinho é o ângulo zero, ele vai rodando, ele vai abrindo até chegar ao ângulo de 180 graus. Ó, aqui seria π sobre 2, se viesse até aqui. Continuando, a gente chega até 180 graus ou π. Então, nesse caso, a parametrização minha vai de 0 até π. Tá certo? Bom, lembrando aí, né, na minha fórmula para a integral da comprimento de arco, que é esta aqui, né, a gente precisa ter o cálculo das derivadas da x e da y, tá? Então, dx dt, é só pegar, se isso aqui é o x, é cosseno, dx dt é menos seno, tá? Você deriva em relação a t. E se y é igual a seno t, o dy dt é cosseno, a derivada do seno é cosseno. Jogando aqui dentro do ds, né, que é para encontrar o comprimento de arco efetivamente, né? Então é raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. O dx dt é menos seno t, tá? Dx dt é menos seno, não cosseno, é menos seno t. Aqui está a ordem invertida, deixa eu arrumar aqui, né? Então aqui é menos seno t, aqui é cosseno t. Então menos seno t e aqui cosseno t. Menos seno t ao quadrado dá seno ao quadrado de t. Cosseno ao quadrado de t dá cosseno ao quadrado de t. Então aqui vai ficar, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Estou usando aquela identidade trigonométrica fundamental da matemática. Bom, aí a gente faz o que? A minha f. Quem é a minha f? A minha f, só para lembrar, né? É 2 mais x quadrado y. Então, o 2 eu não faço nada, no lugar do x eu coloco cosseno t, e no lugar do y eu coloco seno t. Então vai ficar assim, olha lá para você ver, ó. Vai ficar 2 mais cosseno de t ao quadrado, seno t, e aqui o parâmetro variando de 0 a π, porque começa em 0t e vai até π. Então essa é a integral que eu tenho que fazer. Muitas vezes a gente tem que olhar se não dá para fazer simplificação que está dentro da raiz, porque se fosse tentar resolver isso aqui sem fazer simplificação, dá muito trabalho, tá? Então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1, então a integral efetiva que eu tenho que fazer é essa aqui, ó, essa integral. Integral de 0 a π de 2 mais cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Integral da soma é igual à soma das integrais, então vai ficar a primeira integral, que é 2 integral de 0 a π dt, eu tiro o 2 para fora, então vai ficar 2 integral de 0 a π dt mais a integral de 0 a π de quem? Cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Essa integral aqui é muito fácil de fazer usando a substituição simples. Por que eu posso usar a substituição simples? Lembrando lá que a substituição simples, ela vai ser útil quando tem uma função e a derivada dela próxima. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho cosseno que está elevado ao quadrado e a derivada do cosseno é menos seno, tá? Um sinal não altera muito a técnica de integração, que é a substituição simples, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de u o cosseno de t. Quem é du? O du é menos seno de t dt, tá certo? Então, o que vai acontecer com essa integral? Cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Então, no lugar do cosseno eu coloco u, então vai ficar u ao quadrado. No lugar do seno de t dt, ó, tá aqui, ó, seno de t dt é quem? Você está vendo que o du é menos seno de t dt, então o seno de t dt é menos du, tá? Então, isso aqui vai ficar menos du. Então, já coloquei aqui. E agora a gente tem que ver o que acontece com os limites de integração. Bom, a variável nossa é u igual a cosseno de t, correto? Quando você faz a mudança de variável, você obrigatoriamente tem que mudar os limites de integração. Então, a gente tinha o quê? A gente tinha o t em 0,
Quanto que vale o U nesse caso, né? Porque o t varia de 0 até π aqui. O U vai valer igual a cosseno de 0, tá? Quanto que é cosseno de 0? Então, U é igual a cosseno de 0. Quanto que é cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. E quando t for igual a π, o U vai valer o quê? Cosseno de π, tá certo? Porque o U não é cosseno de t. Então, essa lei aqui, ela indica como relacionam-se U e o cosseno. A nova variável é U, tá? Então, a variável antiga e a variável nova. Então, para t igual a π, vai ficar cosseno de π, que vai dar menos 1. Então, a minha integral vai ficar de 1 até menos 1. Tá certo? Quanto que é a integral do U ao quadrado? U ao quadrado vai ficar, não é menos, né? Vai ficar U ao cubo sobre 3, variando entre 1 e menos 1, tá? Pode o primeiro ficar com o sinal positivo e o segundo negativo? Pode, não tem problema nenhum, tá? Isso não altera em nada a forma como a gente resolve, tá? A solução está correta, a conta foi feita correta aí. Então vai ficar menos, né? 1/3. Então vai ficar menos 1/3 elevado ao cubo, menos 1 elevado ao cubo. Tá? Aqui vai ficar menos 1/3 menos 1 elevado a 3, vai dar menos 1, né? Porque qualquer número elevado a potencial ímpar mantém um sinal. Aqui menos 1, 1 elevado a 3 dá 1, então vai ficar menos 1 dá menos 2, menos com menos dá mais, então vai ficar 2/3. Tá? Então essa integral aqui está dando 2/3. Tá? A gente substitui agora no valor dessa integral, então dá 2/3. Então vamos ver quanto que dá essa conta. Vai ficar t variando de onde até onde? π menos 0 mais 2/3, ou seja, 2π mais 2/3. Essa é a integral da função considerada nesse exemplo. Bom, tem umas observações aí que são úteis e importantes. É o seguinte, existem algumas situações e a gente consegue simplificar a nossa integral de linha. Quais são as situações? Por exemplo, imagine que a minha curva, tá? Nesse exemplo anterior aqui, a minha curva era esse semicírculo. Mas imagine que eu tenho uma situação em que a minha curva é uma reta crescendo na direção de x, tá? É uma reta que está na direção de x, ó, indo do ponto A até o ponto B. Como é que fica, então, a minha integral de linha usando comprimento de arco nesse caso? Primeiro, a gente tem que parametrizar esta curva aqui, ó. Esta curva é parametrizada de modo bem fácil. Por quê? Porque aqui o y é constante, uma constante que vale c. E aqui é uma reta indo de 0 até b. Então, como é que a gente parametriza essa reta aqui? Então, eu vou colocar aqui na coordenada x um t, e o t variando de 0 até, de A até B, tá? Lembrando que eu vou precisar usar, nesse caso, a minha derivação de x em relação a t. Então, se você pega a deriva dx dt, a derivada disso aqui vai dar 1, né? Porque o x é igual a t, então o dx dt vai dar 1. Então, essa integral, tá certo? F de xy ds, do ponto A até o ponto B, tá? Vai ficar no lugar do x, vai ficar o t, porque o x varia, só o x varia, e o y constante igual a c. Raiz quadrada, dx dt ao quadrado dá 1, dy dt ao quadrado dá 0, porque não tem variação na direção de x. Dx dt a gente já sabe que vai dar 1, então 1 ao quadrado dá 1, raiz quadrada de 1 continua dando 1, tá? Então isso aqui vai dar 1. Então a gente descobre que a integral de linha basicamente se reduz a essa integral aqui, que é a integral que a gente está acostumado a fazer para funções de uma variável. A mesma coisa vale se, ao invés de eu ter uma reta na direção de x, eu tivesse uma reta na direção de y, tá? A situação é essa. Como é que é a parametrização dessa reta? Ó, a coordenada x a gente chama de c, a coordenada y de t, e o t aqui meu variando de a até b, tá? Fazendo as mesmas contas anteriores, usando as mesmas hipóteses, né? Aqui a gente tem que o dy dt é igual a 1,
dx dt é igual a zero, porque não, o x não varia. Então, aquela integral de linha se reduz a essa integral aqui, ó. Tá bem? Então, a única variável que muda é a variável y. E aí pergunta, né, professor, e se eu tiver a integral de linha ao longo de uma curva que é formada por várias partes, ela é contínua, né, e formada por várias partes. A gente diz que essa curva aí vai ser suave por partes, né? Então ela vai ser suave por partes. Então em cada parte dela ela é suave, ela é contínua. E essa integral aqui pode ser feita numa curva desse tipo. Então, ó, imagine que eu tenho essa curva C, ó. A curva C é esse pedaço, por exemplo, uma reta, depois um segmento de curva, mais um outro segmento de curva, tá? C1, C2, C3. Então a gente vai chamar a curva C como C1 unido com C2 unido com C3, tá certo? Como é que fica a integral nesse caso? Fica bem fácil. A integral sobre a curva C vai ficar o quê? Vai ficar a integral sobre a curva C1 da função f, usando os mesmos parâmetros, mais a integral da curva f sobre C2, usando os mesmos parâmetros, mais a integral da f sobre a curva C3. Ou seja, é como se a gente quebrasse essa integral em cada uma das curvas. É como se quebrasse, não, a gente está quebrando a integral em cada uma das curvas, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aí. Calcule a integral de C, a integral de 2x ds sobre a curva C, onde C é formada por duas partes, tá? E ela é uma parte C1 unida com uma parte C2, tá? C aqui, ó, vai ser C1 unido com C2. Quem é C1? O C1 vai ser uma parábola saindo do ponto 0, 0, indo até o ponto 1, 1. E a curva C2 é a reta vertical saindo do ponto 1, 1, indo até o ponto 1, 2, tá? Então a gente precisa parametrizar cada uma dessas curvas. Primeiro a parábola, tá? Que é a curva C1. Que parábola é essa? Indo do ponto 0, 0 até o ponto 1, 1, 1, tá? A parábola mais simples que a gente pode imaginar seria a parábola y igual a x², não é isso? Como é que a gente parametriza esta parábola y igual a x²? Que satisfaz de fato a ideia que a gente está interessado. Então a gente vai chamar o x, a gente chama de t, que é o parâmetro aí que a gente está livre. Sempre que você tem uma função em função de uma outra variável, você pode chamar, por exemplo, sei lá, a variável x, que é a variável interna aí, de t, e o y é dado em função de x. Então, nesse caso aqui, ó, o y vai ficar t². Então, a parábola que a gente está usando é t². E o t varia de onde até onde? Bem fácil, né? Ó, o x não varia de 0 até 1. Então, o meu t aqui varia de 0 até 1 também. Tá? Finalmente, outra parte, né? A parte C2, que é essa reta aqui. O que acontece na reta C2? Na reta C2, o y varia e o x está fixo em 1. Tá? Então, a possível parametrização para essa curva aqui é 1t. Tá? 1t. Para t variando de onde até onde? O t variando de 1 até 2. Tá bem? Então, essa é uma possível parametrização, que funciona bem. É a única não. Parametrização, você pode obter parametrizações diferentes aí. Por exemplo, você poderia ter parametrizado assim, 1t menos 7, para t variando entre 7 e 8. 7 e 8 não, entre 8 e 9. Dá também. Mas isso é vantagem? Nenhuma, tá? Então, quando a gente tem liberdade para fazer parametrização, a gente parametriza da forma mais simples que a gente pode fazer, tá? Então, a gente não inventa muito, não. Então, nesse caso, a forma mais simples para parametrizar é x está fixo em 1 e o y é t. E o t variando entre 1 e 2. Tá bem? Então, a integral da curva C de f de x, y ds é igual à integral da curva f de x, y ds sobre a curva C1, mais a integral de f de x, y ds sobre a
curva C2, tá bem? Quem é a minha F aí? A minha F é 2x ds, então aqui vai ficar 2. Quem é x? Na parábola é t. Aqui vai entrar raiz quadrada de quê? Aqui vai ficar x igual a t, né? Na primeira curva, x, y igual a t ao quadrado. Jogando na forma, a gente vai precisar de o dx dt. Dx dt é 1. E o dy dt igual a 2t. Tá certo? Então aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar, jogando na fórmula, né? É dx dt ao quadrado, é assim, ó. Dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado dt. Mas na curva 2 aqui, na curva 2, o meu x vale 1 e o meu y vale t. Então o dx dt é 0 e o dy dt vale 1. Tá bem? Aí pra gente poder fazer o cálculo aí. Então jogando aí também na fórmula, vai ficar 2, a fórmula é fx,y,2x, então vai ficar 2 vezes t, 2 vezes t não, 2 vezes 1, porque o x é fixo em 1, tá certo? Faltou a integral. A C1, né, era para pôr parametrização, esqueci a parametrização. Aqui o t varia de 0 até 1, aqui o t varia de 1 até 2, né, na segunda curva. E o comprimento de arco vai ficar raiz quadrada, aqui o dx dt vai ficar 0, então é 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado dt, tá bem? Então aqui vai ficar integral de 0 até 1, 2 vezes t, vezes dx dt, se a gente lembrar aqui é 1, então vai ficar 1 ao quadrado que dá 1 mesmo, mais dy dt. dy dt dá 2t, então aqui vai ficar 2t ao quadrado dt, tá certo? Mais o 2 sai para fora, integral de 1 até 2, 0 mais 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1, então essa integral aqui é facinho de fazer, a segunda. A primeira vai dar um pouquinho de trabalho a mais só, tá? Então vai ficar, tiro 2 para fora, vai ficar t raiz de 1 mais 4t elevado ao quadrado dt. A pergunta é, essa aqui já vou fazer, tá? Então vai ficar a integral de dt da t, então vai ficar 2, t entre 1 e 2, então vai ficar 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1, que dá 2, tá certo? Agora eu preciso fazer essa integral aqui, tá bem? Vou colocar uma página a mais, a gente vai lá no rascunho. Então a integral de 0 até 1 de quem? De t, raiz de t mais 4t, raiz de t não, raiz de 1 mais 4t ao quadrado dt. Que tipo de técnica de integração a gente pode usar? Se você olhar bem aqui, qual a derivada de 4t ao quadrado? Fala, professor, a derivada de 4t ao quadrado é 8t. Opa, está do lado de fora aqui. Você fala, professor, falta o 8. Não importa, o número é fácil de colocar. O que importa é que aqui é uma função do segundo grau, quando a gente deriva, vira uma função do primeiro grau e está do lado de fora. Então a gente vai chamar de u igual a 1 mais 4t ao quadrado. O meu du vai ser quem? Vai ser derivada de 1 dá 0, aqui vai ficar 8t dt. Tá certo? Aqui eu posso passar o 8 dividindo, então t dt igual a du sobre 8. Então essa integral aqui já acerta o limite de integração, vai ficar o que, ó? No lugar do t dt a gente troca por du sobre 8. 1 mais 4t ao quadrado a gente chamou de 1, então vai ficar u elevado a raiz quadrada, que é a mesma coisa que u elevado a meio. E os limites de integração? Originalmente a minha integral tem o t variando de 0 a 1. Tá? E a lei de formação que eu tenho é essa aqui, 1 mais 4t ao quadrado.
Então, quando t for 0, o u vai valer quanto? Vai valer 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado, que vai dar 1. Quando t valer 1, o u vai valer 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, que está dando 5. Tá? Então, a minha integral original vai de 1 até 5. Tá bom? Então, quando eu fiz a substituição, é isso que a gente obteve. Bom, tira esse meio, 1/8 para fora, então fica 1/8, integral de 1 até 5. O elevado a raiz quadrada é a mesma coisa que o elevado a meio, du. Então dá 1 sobre 8. A integral de u elevado a meio, então lembra como é que a gente faz? A gente soma 1 e passa esse valor dividindo. Então aqui vai ficar u elevado a meio mais 1, dividido por quê? Meio mais 1 pode fazer a conta, vai dar 3 meios. Tá? Aqui variando entre 1 até 5. Vamos ver o que a gente consegue simplificar ali. Então aqui vai fazer o seguinte, né? Então vai ficar 1 dividido por 8. U elevado a 3 meios. Tá certo? Dividido por 3 meios. Como é que a gente faz a conta? A gente mantém o de cima, multiplica o de baixo invertido, né? Tá, vou pôr inclusive a multiplicação um pouco antes desta variável. 2/3 entre 1 até 5. Cancela 2 com 8 aqui. Então vai ficar 1. 4 vezes 3 dá 12. 5 elevado a 3 meios. Menos 1 elevado a 3 meios. Tá? Então aqui vai ficar meio. 1 dividido por 12. 5 elevado a 3 meios, a gente pode escrever assim, ó. 5 elevado a 3 meios é 5, 1 mais 5 meio. Ou seja, vai ficar 5 raiz de 5. Tá? Então aqui vai ficar 5 raiz de 5. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tá bem? Então aquela integral deu como resposta 1 dividido por 12, 5 raiz de 5 menos 1. Então eu venho aqui, né, substituo aqui, vai ficar 2, 1 sobre 12, 5 raiz de 5, menos 1. Ainda dá para simplificar, então aqui vai ficar 1/6, então a resposta final vai ficar 1 dividido por 6, 5 raiz de 5, menos 1 mais 2. Dá para juntar? Dá, né? Dá para juntar esse menos 1/6 mais 2. Menos 1/6 mais 2, o mínimo aqui é 6, então vai ficar 11 sobre 6. Então aqui vai ficar 5 raiz de 5 mais 11, isso tudo dividido por 6, que é a mesma resposta, tá? Isso é igual a isso. Beleza? Vamos em frente. Aí você fala, professor, me dê um exemplo de uma aplicação de integral de linha. Tem um monte. Por exemplo, a integral de linha ela pode representar o trabalho quando a gente tem um campo vetorial, né? Eu vou falar na próxima aula, não hoje, quando a gente tem uma integral de linha definida sobre um campo vetorial. Uma outra coisa que a gente pode aplicar a integral de linha, por exemplo, numa aplicação seria no cálculo da densidade, da massa de um fio. Então você imagina que você tem um fio aqui, ó, um fio qualquer, essa curva representa um fio de luz, sei lá, com uma determinada densidade. Lembra que a densidade é massa dividido pelo volume. Mas existem alguns tipos de densidade, né? Tem a densidade por unidade de volume, que é o que? Em dimensão 3, né? Por exemplo, a densidade de líquidos, né? Líquidos estão em dimensão 3. Então é o que? Seria a massa dividida pelo volume em 3 dimensões. Uma outra conceito de densidade é a densidade por área. Então, por exemplo, imagine que você tem uma placa bem fina, tá certo? Tem uma determinada densidade essa placa, ela não tem largura, ela é bem fininha mesmo, tá? Só tem altura e comprimento, mas não tem largura. Então, a gente define uma densidade diária.
o que seria? Seria a massa dividido pela área, tá certo? Então, densidade de área. Para a gente calcular a massa, o que a gente faz? A gente então calcula a integral da densidade de área. E um outro tipo de densidade é densidade por unidade de comprimento. Faz sentido o quê? Para estruturas que têm dimensão... só tem uma curva, né? Tem dimensão desprezível a largura a largura e a profundidade. Só tem comprimento no caso de um fio, né? Então o fio ele pode ser bem longo, então o que vai importar mesmo vai ser só o comprimento dele. Então essa densidade é uma densidade por unidade de comprimento, tá? E como é que a gente faz para encontrar a área, ou desculpa, a massa dessa quantidade? É bastante simples, né? Por exemplo, então você imagina o seguinte, né, que você tem um fio, vou imaginar que tem um fio reto aqui, homogêneo. Homogêneo quer dizer que a densidade ela é constante ao longo do fio, em qualquer ponto, tá certo? O que seria a densidade aqui? A densidade seria a massa total dividido pelo comprimento total, tá certo? Não é isso? Então, para a gente achar a massa, a gente faz o quê? Densidade vezes comprimento. Agora imagine que ele não seja homogêneo. Tá? Então, quando ele não é homogêneo, o que a gente trabalha? A gente não trabalha com massa, a gente trabalha com um diferencial de massa, mas a gente pega um pedacinho bem pequenininho. Então, aqui a gente vai ter um dm, e aqui ao invés de CL, um DL, né? Um comprimento bem pequenininho. Agora, a densidade é bom, porque a densidade, você não precisa se preocupar, você não coloca um dρ aí, você coloca ρ, porque a densidade, se você diminuir o comprimento, você vai diminuir a massa, mas a densidade ela ainda vai ser mantida, tá? A densidade, se você define como diferencial de massa por diferencial de comprimento, você define a densidade ρ aí do seu objeto, tá? Ela é uma grandeza que só depende do material, a gente chama isso de grandeza intensiva, não depende da quantidade que ele tem, tá? Então, se aqui você coloca 50 kg por 50 metros ou 50 10 a menos 9 por 50 10 a menos 9 metros, tá certo? A densidade ainda pode ser definida da mesma forma. E o que seria a massa aqui então, né? Então, a gente tem que o dm é igual a ρ dl. Para a gente encontrar a massa, a gente integra dos dois lados, tá certo? Então, a massa é integral de ρ dl. Portanto, a gente pode definir a massa do fio ao longo de um fio torto aí, né, seguindo uma determinada trajetória, uma determinada curva, como sendo a integral de linha da densidade ao longo do comprimento de arco dessa função aí, tá? Então, essa é uma aplicação, calcular a massa de um determinado fio. Bom, uma outra aplicação, no mesmo sentido, é encontrar o centro de massa, por exemplo, de uma determinada curva. Você fala, professor, mas centro de massa de uma determinada curva faz sentido? Faz. Imagina que você tem um fio aqui, tá? Vou colocar uma página a mais. Imagina que você tem um fio e você quer calcular o centro de massa desse fio, dessa estrutura que o fio gera. O fio pode ser rígido aqui, tá? Então, imagine que você quer o centro de massa, em geral, vai estar fora do fio. O centro de massa, por exemplo, do fio pode estar aqui ou aqui, em algum ponto fora dele, tá? Então, o que é o centro de massa? O centro de massa é como se você removesse, concentrasse toda a massa num único ponto, e se fosse possível, você colocar, por exemplo, o ponto fosse, imagina que o ponto é aqui, tá? Então, se o fio ele está bem equilibrado, pode ser que o centro de massa esteja aqui. Tá bem? Então, nesse caso aqui, se você colocar um pauzinho aqui, ó, você consegue equilibrar o fio completamente em relação a esse ponto aqui, tá? Então, como é que a gente calcula o centro de massa? O centro de massa a gente calcula na direção x, como x vezes a densidade integral na direção x, e para y, como y, aqui não é dx, aqui é ds, como y, x dx, rho y ds, e aqui como y, rho de xy, também ds,
tá certo? Que é a contribuição de x e a contribuição de y no fio. E aí dividido pela massa, né? Por quê? Porque essa quantidade aqui, quando a gente faz essa integral aqui, vai dar dimensões de comprimento vezes massa. Comprimento vezes massa. E a gente quer o que? A gente só quer comprimento, só quer uma distância. Então a gente divide pela massa para a gente chegar nas dimensões corretas, que são as dimensões de comprimento. Bom, então vamos lá. Ó. Um arame tem o formato de semicírculo, x² mais y² igual a 1. Então o arame é assim. Ó. A gente já tem um arame. Ele foi disposto assim. Tá? X² mais y² igual a 1. Então é um círculo, semicírculo de raio 1. Para y maior ou igual a 0. Podia ser o semicírculo de baixo, o semicírculo do lado, mas aqui ele diz que o y maior ou igual a 0. Então esse aqui é o semicírculo. É mais grosso perto da base do que perto do topo. Então o fio ele vai ser mais grosso aqui, né? Então quanto mais perto da base, mais grosso o fio é. Então ele é bem grossão, depois ele vai afinando até chegar aqui em cima. Ache o centro de massa se a sua densidade for linear em qualquer ponto, sendo proporcional à distância até a reta y igual a 1. Ó, a reta y igual a 1 é esta reta aqui. Tá? Como é que a gente calcula a distância de um ponto qualquer do fio? Ó, pega esse ponto aqui, ó, de coordenadas x e y. Como é que a gente calcula a distância deste ponto até a reta y igual a 1? A distância vai ser essa quantidade verde aqui, ó. Porque a distância de um ponto até uma reta é aquela reta que forma um ângulo de 90 graus com a outra reta aí que eu quero achar a distância, tá? Então, como é que a gente calcula? Então, se aqui é y e a altura total aqui é 1, né? Ó, aqui é 1. Então, essa distância vai ficar 1 menos y, certo? Porque ó, o tamanho todo daqui até aqui é 1, ó, esse tamanho todo é 1. Daqui até aqui é y. Então, essa distância aqui verdinha, daqui até aqui é 1 menos y, que é esse mesmo tamanho aqui. Tá? Que eu vou fazer em magenta, ó, esse mesmo tamanho aqui. Então, esse tamanho aqui verde, vou fazer ele em vermelho, né? Ó, esse em vermelho é y. E esse tamanho aqui em magenta, ele é 1 menos y. Quando você soma 1 menos y mais y, dá o tamanho total, que é 1. Então, a densidade minha, por definição, ela aqui, ó. Só ler o que está escrito lá. Ela é proporcional, então quando fala que é proporcional, a gente coloca um K ao que? A distância de um ponto até a reta y igual a 1. Então, a distância é 1 menos y. Então, vai ficar K vezes 1 menos y. Então, a densidade do meu fio é K vezes 1 menos y. Bom, então a gente pode fazer o quê? A gente pode agora calcular primeiro o comprimento, ou desculpe, a massa do fio. Porque para jogar, eu quero calcular o XC e o YC. Então, eu tenho que calcular primeiro a massa, porque eu vou ter que jogar nessa forma. Então, vamos lá. Então, a gente vai calcular a massa. Quem que é a massa? A massa integral sobre a curva C do ρ de x, y, tá certo? ds, que a gente escreve assim, né? Integral sobre, eu já coloco os parâmetros aqui. Então, é ρ de xt, yt, raiz quadrada de dx dt ao quadrado, mais dy dt ao quadrado dt. Qual a parametrização que a gente pode usar para esse semicírculo aqui? Pode usar mesmo que a gente já usou anteriormente, ó. X igual a cosseno t, y igual a seno t, e o t variando de onde até onde? De 0 até π, porque é só semicírculo, né? Começa em 0 e vai até π. Tá? Se fala, professor, importa a ordem? Para fazer o cálculo aí, não. Mas a resposta que a gente tem que achar para a massa vai ter que ser positiva. Se for negativa, a gente pega o módulo. Tá bem? Porque essa integral aí não faz sentido massa negativa.
Então, jogando na fórmula, a densidade da gente é K, integral, né, de 0 a π, K. O Y é quem? É seno T. Aqui, esta quantidade a gente já calculou para um exemplo anterior. Naquele exemplo anterior, ó, o x era cosseno T, o dx dá menos seno T. E o y era seno T e o dy vai dar cosseno T. Então, quando a gente joga aqui, vai ficar 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, a gente já fez anteriormente. Então, isso aqui, para o círculo, para acertar o comprimento de arco para o círculo, essa quantidade aqui vale 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes dt. Tá bem? Então, quanto que vai dar a integral? Vai ficar K, integral de 0 a π, 1 menos seno de t, dt. Que vai ficar o quê? K, integral de 0 a π dt, menos a integral de 0 a π seno de t dt. Tá? Então vai ficar o quê? Vamos lá. K, a integral de 0 a π dt vai ficar t. Fica t entre 0 e π, menos a integral do seno vai dar menos cosseno. Então, esse menos com menos vai ficar mais, então vai ficar cosseno variando entre, cosseno de t variando entre 0 e π. Correto? Então, essa integral aqui vai ficar K. O t, ele vai variar de π menos 0. Então, vai ficar π menos 0. Então, avalio ele em π e avalio em 0. Mais cosseno de π vai dar cosseno de π menos cosseno de 0, tá? Então vai ficar K vezes π mais cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1, então vai ficar menos 1 dá menos 2. Então a resposta vai ficar K π menos 2. É positivo, tá? Por que eu sei que é positivo? Porque π é igual a 3,14, né? Um pouquinho mais, 3,14 qualquer coisa. E aqui menos 2. Então essa resposta vai ficar K vezes 1,14, né? Porque 3,14 menos 2 dá mais ou menos 1,14. Só que a gente vai deixar indicado do jeito que está aqui. Então está correto, a massa está dando positivo. Agora, para a gente achar o x, C vai ficar 1 dividido por m. A integral de quem? A integral de C, ρ de xy ds. Tá? Que vai ficar o que aí nessa integral? Vai ficar 1 sobre m, integral... Ah, faltou um x aqui, né? Então vai ficar 0 até π. O x a gente está colocando como cosseno t, certo? O ρ x y a gente está colocando ele como k vezes a densidade, né? 1 menos seno t. Isso aqui vezes dt. Lembrando que essa quantidade toda aqui que aparece na raiz naturalmente, quando a gente joga na fórmula, ela vai ser 1, então eu já vou colocar direto para não ficar fazendo de novo, tá? Mas tem que colocar assim, essa quantidade aqui. Eu tô colocando, não estou colocando lá, porque eu já sei que vai ser 1 na minha expressão. Aqui vai ficar 1 sobre m. No final das contas eu coloco o m, tá? Aqui vai ficar integral de 0 até π. O k eu tiro para fora aqui, tá? Então vai ficar cosseno t dt menos a integral de 0 até π cosseno t seno t dt. A integral do cosseno é seno. Aqui vai ficar seno t entre 0 até π menos. Que tipo de integral que a gente vai ter aqui? Que tipo de técnica a gente pode aplicar? A técnica que a gente pode aplicar aqui vai ser a técnica de substituição simples. Porque você olha, ó, você tem
a função e tem a derivada dela do lado, né? Você tem o seno com a derivada do seno e o cosseno. Então vamos lá fazendo um rascunho. Deixa eu colocar aqui uma página a mais. Tá? Então, ó, aqui eu tenho integral de 0 até π do cosseno de t, seno de t dt. Eu vou fazer a substituição simples, né? Então vou chamar u igual a seno t. Quem é du? Du é cosseno t dt. Se você fizesse, chamasse o u de cosseno, também daria, vai dar a mesma coisa a integral, tá? Não importa. Nesse caso aqui é simétrico, né? Então tanto faz a escolha que você faça, a integral vai dar o mesmo valor. Bom, então como é que vai ficar essa integral aqui? Já acerta o limite de integração. Então no lugar do seno a gente põe u, no lugar do cosseno vezes dt a gente põe du. E os limites de integração vão de onde até onde? Aqui que vai ficar uma coisa curiosa, né? Então quando o t for 0, o u vai ficar seno de 0, que é 0. Quando o t for 1, se for π, o u vai ficar igual a seno de π, que é 0 também. Então essa integral vai ser de 0 até 0. Uma integral no qual os limites de integração são iguais, para uma função real, contínua aí, a integral aqui vai ser nula, tá? A integral, quando os limites são iguais, é nulo. Pode fazer a conta, você vai ver. Então, essa integral aqui vai dar 0. Está feita lá. Aqui você vai ver que vai dar 0 também. Então, vai ficar km seno de π, que é 0, menos seno de 0, que é 0 também. Menos 0. Então, vai dar tudo o quê? Vai ficar 0 menos 0 menos 0, dá 0. 0 vezes k dá 0. Então, a resposta vai ser 0. Então, o xc é 0. Mais ou menos a gente esperava isso. Por quê a gente esperava isso? Porque o fio ele só varia a densidade ao longo do y, tá? Então se você chegar aqui e colocar um pauzinho aqui nesse ponto aqui, ele vai com certeza absoluta se equilibrar na direção de x. Então a coordenada x é essa aqui, tá? Agora no y não vai dar exatamente aqui o ponto de equilíbrio no coordenada y. Por quê? Porque ele é mais pesado na base do que em cima, tá? Então se a gente fosse tentar equilibrar ele na posição de y, o ponto de equilíbrio vai estar em algum ponto aqui ao longo dessa reta, mas não vai ser exatamente no meio aqui ou aqui, tá? Bom, então vamos lá, vamos achar o y de c. Então o y de c é igual a 1 sobre m da integral de c de y rho de x y ds, que vai ficar a integral de 1 sobre m, integral de 0 a π. O y é seno t, aqui é k, 1 menos seno t, dt. Tá? Aqui já estou acertando também, usando o fato do comprimento de A com aquela coisa que está na raiz é 1. Então vai ficar, aqui vai ficar 1 sobre m, integral de 0 até π, eu faço distribuindo, tirar o k para fora aqui, né? Vai ficar seno de t menos seno vezes seno dá seno ao quadrado de t, isso tudo dt. Integral da soma igual à soma das integrais. Então vai ficar de 0 a π seno de t dt menos a integral de 0 até π seno ao quadrado de t dt. A integral do seno é fácil, é menos cosseno de t de 0 até π. A integral de seno ao quadrado, como é que a gente faz a integral de seno ao quadrado aí? Existe, né, para função trigonométrica, quando a gente tem uma função trigonométrica que está ao quadrado, a gente faz uma dancinha de variável. Então, essa aqui de 0 até π. A gente vai usar o arco duplo, né? Então, a gente vai chamar o seno ao quadrado de t, a gente vai escrever isso aqui assim, ó.
como vai usar o arco duplo. Então, seno ao quadrado de t é igual a 1 mais cosseno de 2t dividido por 2, tá? Esse aqui que é o arco duplo, tá? Para o seno ao quadrado. Então, é 1 mais cosseno de 2t dividido por 2. Eu não me lembro mais se é mais ou é menos aqui, mas vocês vão ver que não vão fazer muita diferença, tá? Por quê? Quando eu faço integral de 0 a π de seno ao quadrado de t dt, essa integral aqui vai acabar sumindo a segunda, tá? Vai ficar de 0 até π de 1 mais cosseno de 2t sobre 2 dt. Então, estou trocando o seno ao quadrado por essa quantidade aqui. Então, vai ficar a integral de 0 até π. Vou abrir, né, como a integral da soma, então vai ficar 1 meio dt mais a integral de 0 a π de 1 sobre 2 cosseno de 2t dt. A primeira integral é moleza, vai dar t, então vai ficar meio vezes t entre 0 e π. A segunda integral também é fácil, porque com o cosseno de 2t, se não tivesse o cosseno, a integral do cosseno seria seno. Como tem um 2, esse 2 que está multiplicando o argumento dentro, ele passa dividindo fora da integral. Então aqui vai ficar 1 meio vezes 1 meio seno de 2t avaliado entre 0 e π. Tá certo? Então aqui vai ficar 1 meio e menos 0. Aqui vai ficar 1 quarto seno de 2 vezes π menos seno de 2 vezes 0. Seno de 2π é 0. Seno de 2 vezes 0 é seno de 0, que também é 0. Então, no final das contas, vai sobrar aqui o que para mim vai ficar π sobre 2. Tá? Então, eu vou lá, coloco essa integral, vai dar π sobre 2. Então, eu tenho o quê? Então, aqui vai ficar menos π sobre 2. Km. Então, aqui vai ficar menos, né? Cosseno de π dá menos 1. Cosseno de 0 vai dar 1. Vai ficar K dividido por M. Então vai ficar menos 1. Cosseno de 0 é menos 1. Menos π sobre 2. Cosseno de 0 é 1, mas por causa do sinal de menos fica menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Vezes menos 1 dá mais 2. Fica K sobre M. 2 menos π sobre 2. Então, esse aqui é o valor do YC. Só lembrando, quem é a massa? A massa a gente já calculou. A massa deu K π menos 2. Então, vem e coloca aqui, né? Então, é K. Deixa eu tirar o mínimo aqui. Aqui vai ficar 4 menos π dividido por 2. E a massa é K π menos 2. Fazendo a conta aqui, ó, o K com o K vai embora, então você vê que vai acabar não dependendo de K a posição que está o fio. Então, no final das contas, vai ficar o quê? Vai ficar 4 menos π dividido por 2π menos 4. Então, essa aqui é a posição do YC. Então, o centro de massa é 0, 4 menos π, 2π menos 4. Tá bem? Vamos lá ver uma outra aplicação da integral de linha aí. Bom, então a integral de linha, a gente pode ter uma integral de linha também em relação às variáveis x e y. Tá? Ao invés de ser em relação ao comprimento de arco, eu posso ter também a integral de linha em relação à variável x e y. Por exemplo, como é que a gente representa ela apenas em relação à variável x, né? Então, ao invés de eu ter o comprimento de arco, eu tivesse essa aqui, né? A integral da curva C, de f de x, y dx, igual ao que? A integral de a até b, no lugar do x e y, ficaria um x de t e y de t. E aqui o dx, o x, né? Só lembrando, o x
aqui vai ser o x de t, então o dx vai ficar um dx dt, dt. O dx dt a gente escreve como x'. Então fica x' vezes dt. Tá? Então, essa integral, quando é dada em relação a dx, a gente escreve na forma parametrizada assim, como f de x t y t x' de t dt. E aqui, obviamente, ela está indo de um ponto A, que é um xa, ya, até um ponto B, xb, yb. Então, essa integral vai ficar a integral de A até B. Se você olhar para a integral disso comparando o comprimento de arco, tá? Porque a fórmula da integral de comprimento de arco é essa aqui, né? Então, você não teria o dy, então isso aqui iria embora. E o dx dt, você tiraria a raiz, então daria exatamente aquilo que tinha lá. Tá? Então, você não teria o dy, você só teria o dx dt. Então, dx dt, quando você tira ao quadrado, tira a raiz. Tá? E a mesma coisa para y. Se você tivesse uma integral, ao invés de ser a integral em relação a dx, fosse em relação a dy, ficaria a mesma coisa, que ao invés de ser x', seria um y'. Y' é a mesma coisa que dy dt. Tá? Aqui um y'. Bom, então vamos lá. Fazer a aplicação aí, fazer o cálculo dessa integral, para a gente poder fazer o cálculo dela. Bom, para a gente calcular essa integral aqui então, né, essa é a integral y² dx mais x dy sobre uma curva C, onde essa curva C é o que? Ela é uma união de dois pedaços, né, é uma curva C1. Quem é essa curva C1? A curva C1 vai ser o segmento de reta indo do ponto -5, -3, né, esse ponto aqui, até o ponto 0,2. Esse aqui é o ponto 0,2. Então, esse segmento de reta aqui, ó, saindo daqui, indo para lá nessa orientação. E o outro segmento, né, a outra parte da curva C, é o arco de parábola x menos 4y² indo de -5, -3 até 0,2. Tá certo? Então, a nossa integral da curva C, da função y² dx mais x dy vai ficar igual a integral sobre a curva C1 dessas mesmas funções mais a integral sobre a curva C2 destas mesmas funções. Obviamente, para a gente poder resolver essa integral, a gente vai ter que parametrizar cada uma das curvas. Então, eu vou ter que parametrizar esta reta aqui, saindo do ponto -5, -3, indo até o ponto 0,2. Então, a curva C1, a reta, indo de -5, -3 até 0,2. Tá? Então, é essa curva aqui que eu vou ter que usar para poder fazer a minha parametrização. Tá bem? Como é que a gente parametriza uma reta? Uma coisa fácil de parametrizar a reta é usar aquela forma que a gente já viu, né? A forma paramétrica da reta. Como é que é a forma paramétrica da reta? É um ponto mais VT, tá? Onde V é o vetor diretor. P1 é um ponto onde passa a reta. Ó, no caso aí, eu quero só o segmento de reta, né? Não é a reta, é o segmento de reta, né? O segmento de reta. Ele começa aqui e termina aqui, né? O segmento de reta tem começo e tem fim. Então, a forma fácil da gente parametrizar o segmento de reta é encontrar o vetor diretor, que vai ser o quê? O vetor diretor é o ponto da onde a gente chega menos o ponto onde a gente estava. Então, eu vou chamar isso aqui de P1. E aqui vai ser o meu P2. Tá certo? Então, aqui vai ficar P2 menos P1, que vai ser 0,2 menos -5 menos 3. Então, vai ficar 0
menos menos 5 dá 5. 2 menos menos 3 dá 5 também. Então o vetor diretor é 5, 5. E o ponto P1 é menos 5, 3. Então vai ficar menos 5, menos 3. Então isso aqui é coordenada x e y, tá? É mais 5, 5, t. Tá bem? Então dá para juntar, ó. Menos 5 mais 5t, mais 5t. E o outro menos 3 mais 5t. X e y, tá bem? Então o meu x é menos 5 mais 5t. Opa! E aqui eu vou precisar calcular o x', que é a derivada de x em relação a t, que é 5. O y vai ficar menos 3 mais 5t. Vou precisar calcular o y', que também é 5. Agora o detalhe, de onde até onde vai ter que variar o t para a gente descrever aquele segmento de reta ligando o ponto menos 5, menos 3 até o ponto 0,2. Quando a gente constrói o segmento de reta deste jeito, fazendo P2 menos P1, fica muito fácil da gente definir de onde até onde varia o nosso parâmetro. O nosso parâmetro vai variar com t entre 0 e 1. Perceba, você vê, ó. Se você colocar t igual a 0 aqui, ó, 0 esse elemento vai dar menos 5, menos 3, que é o ponto de saída, que é o ponto P1, tá vendo? E quando a gente coloca t igual a 1, então vai ficar menos 5 mais 5, né? Dá 0. Menos 3 mais 5 dá 2, que dá 0,2, que é o último ponto que a gente tem. Então, parametrizando desta forma, o segmento de reta ligando o ponto inicial até o ponto final, o parâmetro varia de 0 até 1, tá certo? Então, essa primeira integral aqui, que eu vou fazer, então a integral de C1 de y quadrado dx mais x dy, ela vai ficar escrita assim, né? Ó, integral de 0 até 1. Quem é o y? O y é menos 3 mais 5t ao quadrado. Quem é o dx? O dx vai ficar x' dt, tá? Que a fórmula é x' dt. Então é 5 dt. Mais o x é menos 5 mais 5t. O dy é y' dt, que é 5 dt também. Então quanto que vai dar a integral aí? Então a integral vai ficar de 0 até 1. Menos 3, a gente pode levar ao quadrado aqui, né? Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Menos 2 vezes 6 vezes 5 dá 30, 30t. Mais 25t ao quadrado, aqui vezes 5 dt. O 5 a gente pode tirar em evidência, né? Então vai ficar 5, integral de 0 até 1, 9, menos 30t, mais 25t ao quadrado dt. A outra integral também tem um 5, né? Eu vou tirar o 5, a gente separa aqui como em duas integrais. A gente tem 5, na verdade tem um 5 aqui e 5 aqui, né? Então a gente pode tirar o 25 em evidência. Então fica menos 1 mais t dt. Tá bem? Então vamos lá. Ó. Essa integral aqui vai ficar a integral de menos 1 dá menos t, variando entre 0 e 1. A integral de t vai dar t ao quadrado sobre 2 entre 0 e 1. Aqui a gente vai ter o quê? A integral de uma constante vai ficar constante vezes t. Então vai ficar 9 vezes t, variando entre 0 e 1. Menos a integral de 30t ao quadrado, 30t vai dar t ao quadrado sobre 2. Então vai aparecer o 2 dividindo, então a gente vai escrever isso aqui como 15t ao quadrado entre 0 e 1. Mais, e essa aqui vai ficar 25t ao cubo sobre 3 entre 0 e 1. Tá bem? Bom,
Então, vou fazer a conta lá. Vai ficar 5. Avaliando os limites, 1 menos 0 dá 1. Então, vai ficar 9. Menos 1 menos 0 também ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado vai dar 1. Então, menos 15. Mais 1 ao cubo dá 1. Menos 0 dá 0. Então, vai ficar 25 sobre 3. Mais 25. Menos 1 mais 0 dá menos 1. 1 menos 0 dá meio, né? Porque tem 1 aqui, né? Vai ficar meio. Então, fazendo a conta aí, vai dar o quê? 5. 9 menos 15 dá menos 6. Mais 25 sobre 3. Aqui vai ficar menos 1 mais meio dá menos meio. Então, vai ficar menos 25 sobre 2. Tirando um mínimo aqui, vai ficar 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes... menos 18 mais 25 dá menos 7 sobre 3. Vezes 5 dá menos 35 sobre 3. Menos 25 sobre 2. O mínimo aqui é 6. Então dá 70. Menos 70 menos 75. E dá menos 145 sobre 6. Essa é a primeira integral C1. Agora eu vou fazer a segunda integral. Tá? A segunda integral agora é em relação à parábola. A parábola já foi de alguma forma parametrizada, só que está dando x como função de y. Eu tenho que achar ela como função de t. Como é que eu faço isso? Sempre que eu tenho uma expressão, por exemplo, o y como função de x, então nesse caso eu chamo x igual a t e y ficaria um f de t, e se eu tenho x igual a um g de y, eu chamo o y de t e o x seria um g de t, tá? Essa é a forma mais simples de parametrizar quando é dada uma função como sendo uma das variáveis é função da outra, tá bom? Então, a C2, parábola, x igual a 4 menos y quadrado, indo de onde até onde? De menos 5 menos 3 até 0,2. Então, é 4 menos y quadrado, indo de menos 5 menos 3 até 0 até 2. Tá certo? Então, qual a parametrização que a gente vai usar aqui? A gente vai chamar o y igual a t, então o x vai ficar igual a 4 menos t ao quadrado. O dy dt, né? Ou y', né? Para caber tudo na linha. Então, o y' vai ficar igual a 1. O x' vai ficar igual a menos 2t. Tá certo? Então, a integral sobre o C2 de y quadrado dx mais x dy vai ficar integral do que? Vamos ver os limites de integração de onde até onde eles variam. Ó, para a gente estar no ponto menos 5, y igual a menos 3, então se eu colocar aqui no lugar do y, colocar menos 3, vamos ver quanto que dá? Então vai ficar 4 menos 3 dá 9, né? Porque dá 9, menos 3 ao quadrado dá 9, então 4 menos 9 dá menos 5. E o y valendo 2, vai ficar 4 menos 2 ao quadrado, vai dar 0, exatamente o que a gente tem. Então, a gente pode colocar isso aqui variando de entre menos 3 e 2. Como é que a gente identificou isso? Pela dica sendo y igual a t. Ó. Então, eu pego o primeiro ponto sendo a coordenada y do primeiro ponto e o segundo ponto sendo a coordenada y do segundo ponto. Foi isso que eu fiz. Eu só estava verificando realmente se quando eu substituísse o y igual a menos 3 aqui daria menos 5, dava. E quando substituísse no lugar do y2 dava 0. Então dá. Então aqui no lugar do y a gente tem t ao quadrado. O dx vai ficar menos 2t dt, né, que é o x' de t dt.
mais o x é 4 menos t ao quadrado, y' é 1 vezes dt. Então aqui vai ficar a integral de menos 3 até 2, de menos, tiro 2 para fora, né? Vai ficar t ao cubo dt, mais a integral de menos 3 até 2 dt, menos a integral de menos 3 até 2 é t ao quadrado dt. Então vamos lá, essa integral vai ficar t a quarta sobre 4, tem um 2 para fora, então vai ficar menos t a quarta sobre 2, entre menos 3 e 2, mais a integral de dt vai dar t, então é t variando entre menos 3 e 2, e a integral de t ao quadrado vai ficar t ao cubo sobre 3 entre menos 3 e 2. Então vamos lá quanto dá essa integral aí. Então aqui vai ficar menos 1 meio, né? 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 4, 2 menos 3, menos 2 ao cubo menos 3 ao cubo. Tá? Então aqui vai ficar menos meio. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Então vai dar 4 menos 9 dá menos 5. Mais 2 menos 3 dá 5. Então vai ficar 4 vezes 5, né? Menos 1/3. 2 ao cubo dá 8. 3 ao cubo dá 27. Com o sinal menos aqui se mantém, menos com menos dá mais, então vai dar mais 27. Então aqui vai ficar mais 5 meios, mais 20, menos 1 dividido por 3, 8 mais 27 dá 35. O mínimo entre todo mundo aqui é 6 também. Então vai ficar 6, então aqui vai dar 15, mais 120, menos 70. Então dá 50, 65 sobre 6. Tá? Então, juntando as integrais, vamos lá, vamos juntar. Cadê as integrais? Cadê? Então eu tenho essa primeira aqui, deixa eu levar lá embaixo, né? Lá. Vai ficar o quê? Então, essa primeira aqui deu, vamos lá, eu não lembro mais, deu menos 145 sobre 6. A outra deu mais 65 sobre 6. Então, juntando, ó, menos 145 mais 65 vai dar menos 80 sobre 6. Dá para simplificar, então fica menos 40 sobre 3. Então, esta é a resposta da nossa integral, menos 40 sobre 3. Tá? Bom, a gente tem algumas propriedades aí. Uma propriedade interessante aí para a integral de linha é o seguinte: se você tem integral ao longo de uma curva C1, tá? Que eu chamei ela de C1, se você inverter o sentido da curva, é a mesma curva, só que está com o sentido invertido. Eu vou chamar esse sentido de menos C1, tá? Isso é só uma anotação. Então quer dizer que a integral de linha ao longo da curva C1 é igual a menos a integral de linha ao longo da curva menos C1. Ou seja, quando você reverte o sinal ou a direção, melhor dizendo, da sua curva, a sua integral
em módulo vai dar o mesmo valor, só que o sinal vai ser trocado. Bom, e aí pergunta, professor, como é que fica a integral de linha no espaço? Dá para fazer? Claro que dá. Dá para a gente fazer a integral de linha normalmente no espaço. Como é que fica a integral de linha no espaço? Ela vai ficar denotada assim, ó. Então você perceba, a única coisa que eu fiz, eu adicionei uma variável a mais aqui, ó, aqui, e aqui vai aparecer mais esse dz/dt ao quadrado aqui. Então essa integral aqui, para integral, quando a gente vai fazer integral em relação ao comprimento de arco, aqui só em relação a dx, então aqui vai aparecer a mesma coisa com x' dt, só em relação a dy, a mesma coisa y' dt em relação a dz, que é a nova z' dt, tá? Então vamos fazer aí um exemplo, na verdade a gente tem dois, para fazer, eu vou fazer mais um exemplo, aí na aula que vem eu faço a outra e vou falar sobre integral de linha em campos vetoriais, tá? Bom, então vamos lá, ó. Calcule a integral y seno de z ds, onde c é a hélice circular dada pelas equações x cosseno t, y seno t e z igual a t. Tá bem? Então, aqui já foi dada a parametrização para a gente, inclusive de onde até onde a integral está sendo feita. Então, a integral nossa ao longo da curva c, que é y seno de z ds, vai ficar a integral de 0 a 2π de quem? O y ele já deu, que é seno de t. O z ele já deu, que é t. Vai ficar seno de t aqui também. Aí vai ficar raiz quadrada de quem? Dx dt, porque eu tenho que jogar na fórmula, é menos seno t. Dy dt é igual a cosseno t. Dz dt vai dar quanto? Só derivar isso aqui vai dar 1. Então vai ficar o que? A fórmula é dx dt ao quadrado, então vai ficar menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t ao quadrado, mais 1 ao quadrado dt. Esta é a fórmula. Integral de 0 a 2π, aqui vai ficar seno ao quadrado, porque seno vai sendo da seno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui porque o sinal aqui está menos, mas quando você leva ao quadrado o sinal fica positivo, então vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Mais 1, raiz de 2 dt. Olha lá que molezinha. Tiro raiz de 2 para fora. Integral de 0 a 2π, seno ao quadrado de t dt. Lembra a mudança de variável que a gente fez aí para poder resolver essa integral? Eu chamei seno ao quadrado usando o arco duplo, então isso aqui ficou 1/2 mais cosseno de 2t dt. Eu não me lembro se o sinal é mais ou menos, mas como no caso anterior não vai fazer diferença, vai sumir, tá? Por causa dos limites de integração. Então aqui vai dar raiz de 2, a integral de 0 a 2π. Depois vocês olham com cuidado se é mais ou menos. A resposta que eu vou colocar vai estar correta. Então a integral vai ficar, separa em duas aqui, né? Então deixa eu, integral da soma é igual à soma das integrais. Então vai ficar 1/2 integral de 0 a 2π dt, mais a integral de 0, tem 1/2 aqui também, 2π cosseno de 2t dt. A integral de dt, ela é t. Entre 0 e 2π, mais 1/2. A integral de cosseno de 2t vai dar seno de 2t dividido por 2 entre 0 e 2π. Então aqui vai ficar raiz de 2, meio. Aqui vai ficar 2π menos 0 vai dar 2π, mais 1/4 seno do quê? No lugar do t a gente coloca 2, então vai ficar 2 vezes 2 vai ficar 4π, menos seno de 0, porque 2 vezes 0 dá 0. Seno de 0 é 0, seno de 4π também é 0. Então cancela esse 2 com esse 2, então vai dar quanto? Raiz de 2 vezes π. Esta é a resposta desta integral aí, né? Integral de c, y, seno de z ds, tá? Na hora que vem a gente faz o outro exemplo e
entra na parte de integral de linha de campos vetoriais, tá bem?